Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Golfetti e hoje eu vou falar com você sobre o que você deveria saber para trabalhar num fundo de investimento no mercado financeiro. Vamos lá, mercado financeiro tem diversos instrumentos que ajudam pessoas ricas a ficarem mais ricas, pessoas médio ricas a administrarem melhor o seu dinheiro e pessoas pobres a quererem, né, ganhar algum dinheiro. Brincadeira. Na real, mais ou menos, né? Brincadeira, mas mais ou menos. No fundo de investimento, gestoras, né, de patrimônio, normalmente são empresas que captam dinheiro de pessoas muito ricas e administram esse dinheiro. Isso era bem antigamente. Hoje em dia, você já pode entrar no seu aplicativo do banco e comprar cotas de diversos fundos de investimento, o que é bem legal, porque democratiza o acesso a alguns instrumentos de investimento que só alguns veículos, né, de investimento que só algumas pessoas podiam entrar. Mesmo assim, tem alguns fundos que a cota mínima na entrada é alta pra caramba, de 50 mil reais, 100 mil reais, né? Quando você bota dinheiro num fundo de investimento, sua expectativa é que alguém muito melhor que você pegue o seu dinheiro e saiba administrá-lo, né? Investi-lo em diversos veículos para ganhar mais do que se fosse você colocando, por exemplo, na poupança ou, sei lá, num tesouro direto, coisas de baixo risco. Vamos pensar que todo fundo, quando investe, também tem o seu risco. E os fundos são caracterizados por serem mais agressivos ou menos. Isso é bem normal. Alguns aplicativos até, né, que se dizem super inteligentes, na real só muda um pouco a maneira que coleta informação de quanto apetite de risco você tem, ou seja, quanto você pode perder, e entrega para você fundos com aquele perfil. A grande maioria dos aplicativos, pelo menos que eu conheço, são assim. Né? Ninguém, tipo, recomenda ações propriamente dito, assim, né? Fora, tipo, analistas e tal, né? Mas eu digo de inteligências artificiais fazendo isso. Mas, voltando ao ponto, fundo de investimento, então, é esse tipo de empresa. Eu ainda vou falar sobre trabalhos mais ligados à ciência de dados no mercado financeiro, né? Que aí já abre bastante o leque, né? Mas aqui eu quero falar especificamente de fundos de investimento. Primeiro porque eu tenho experiência nessa área. E segundo, porque é algo que muita gente tem motivação, quer entrar, quer trabalhar, e é bem legal, na real, né? Tipo, o mercado financeiro é onde tudo começa, né? Ou seja, é onde os ciclos econômicos ou se iniciam ou impactam drasticamente, né? Então você precisa entender e estudar muito sobre economia. Você precisa ler e estudar muito sobre finanças também. Então, se você quer começar nessa área, a maneira mais fácil, se você é alguém de exatas como eu, você pode ser middle office ou você pode ser back office. O pessoal de back office normalmente é responsável por fazer tanto a consolidação quanto a conciliação da carteira no fim do dia. Ou seja, tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro, quanto de risco entrou, quanto de risco saiu. De repente você tem um cara de risco, que é o cara que calcula o risco, um cara de pricing, muito ligado a esse risco de modelagem, que era muito que eu fazia, que calcula como precificar alguns produtos mais sofisticados. Isso é associado a um risco, e um risco é associado a uma margem. Margem é o quanto de dinheiro você de fato precisa para ter aquele produto financeiro, aquele instrumento financeiro. Uma hora eu acho que vale ter uma aula sobre instrumentos financeiros e um vídeo sobre instrumentos financeiros e eu explico melhor. Mas o fato é,
você pode escolher ser um cara de back-office e um cara de middle office. Um cara que faz uma análise de investimento, uma análise de mercado, uma análise de curva de juros, uma análise de inflação, ou o cara que bate essas carteiras. Um puta corno job, mas que é muito mais que você aprende muito. Então porque você no fim você tá ligado a toda a operação do fundo. Um fundo de investimento normalmente é isso, uma área operacional e uma área de trading, digamos, estratégica. A área de operações tem desde o cara que bate a carteira, ou seja, que garante que esse dinheiro entra, sai, etc., até essa galera mais de análise, né? Tipo de risco e etc. De precificação e risco, não de análise, de precificação e risco. Você vai ter analistas nos dois lados, né? No fundo, tem várias dinâmicas que um fundo pode. No fundo, tem várias dinâmicas que o fundo de investimento pode seguir, mas o fato é que essas são as áreas mais analíticas. A área mais de trading e de economia, digamos assim, né, que faz umas análises mais fundamentalistas ou que traz umas análises mais profundas de mercado financeiro, normalmente são economistas e administradores, né? Faculdades como GV, Wharton, Harvard, Unicamp de economia também, INSPER, são boas universidades que normalmente as pessoas que são gestoras, né, de portfólios tal trabalham. Então, para você ingressar nessa área, é importante você entender que são esses os players. E se você quer numa área mais operacional, às vezes é interessante porque você aprende como um fundo opera e dali você migra para uma mais estratégica. Se você quiser uma mais estratégica, ela é mais competitiva, né? Normalmente eu vi muito assim, gente que é trader ou gestor de portfólio, esses caras são meio que um grupinho, assim, sabe? Tipo, não é assim, nossa, mega democrático, uma galera não. São pessoas dentro de uma mesma formação, dentro do mesmo universo. Claro que vão ter suas exceções ali, né? Já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que, assim, fez toda a sua riqueza sabendo operar opções e ele veio de uma origem super humilde e, puta, cresceu e tinha o seu fundo de investimento que a galera investia nele ali. Então, assim, são vários os casos, né? Normalmente o que mais atrai é o investidor mesmo, é o cara que opera, é o gestor de portfólio, porque esse é o que ganha a maior bolada, né? Tipo, algo como assim, 20 vezes a mais, pode chegar a 30 vezes a mais do que um cara da operação. Hoje em dia, eu acho que com a entrada do Python e de Data Science, isso tende a ser muito mais simétrico, né? Porque, tipo, o cara que antes era o quantitativo, ele estava dentro de um cenário muito restrito antigamente, porque ninguém confiava muito, até hoje, né? É difícil você ver fundos que confiam em quantitativo mesmo. Tem alguns fundos puros quantitativos, eu até invisto em um deles, que eu gosto muito, que eu acho que os caras fazem um puta bom trabalho, mas é minoria do mercado, né? Ainda tem muito medo do mercado em relação a fundos quantitativos. O que significa que tem pouca gente trabalhando com isso. Mas quando você entra na parte mais de análise de mercado, de análise de risco, de precificação, de gestão de portfólio, tipo, já entra várias outras coisas que a entrada de machine learning e data science eu acredito que vai impactar muito. Se já não está impactando, né? Eu realmente não estou nessa área hoje em dia, não atuo nessa área hoje em dia. Trabalho com mentoria com investidores propriamente dito e traders, fazendo mais análises e tal, mas eu não sei se, por exemplo, os grandes fundos hoje estão investindo grana em cientistas para fazer algo diferente do que os analistas faziam antigamente. Só não tenho essa visão. Se tiver, comenta aí embaixo que vai ser muito rico para a discussão. Bem, então assim, né?
olhando mais o viés, que é o meu viés, que é um viés mais matemático, quantitativo, eu acredito que o trabalho de back-office é um trabalho muito legal, o trabalho de risco, o trabalho de análise quantitativa e o trabalho de análise de mercado. Eu acho que esses são as grandes áreas que qualquer um que seja da área de exatas está apto a competir. E o que você deveria saber, né? Que é a parte mais importante. Você precisa saber a gestão de risco de portfólio, precisa saber. Você precisa saber como funciona curvas de juros, como funciona, né? Então, vamos pensar assim, todo mercado tem as suas várias ordens de grandeza de risco. Você tem aqui em cima, tipo, os derivativos de commodities, os produtos mais voláteis possíveis, né? Tipo, a opção opção é um produto financeiro, né? Que tem muito a ver com operar essa expectativa do mercado por algum valor, de algum preço. Então você pode operar algo que é super volátil, que nem prata, ouro, e puta, alavancar em 20 vezes o seu dinheiro, ou seja, ter 15 mil reais e operar 150 mil reais. Isso é altíssimo risco e a chance de você se ferrar é altíssima, né? Eu brinco que essa galera é a galera que paga o cafezinho do mercado financeiro, né? Os ricos mesmo fazem os movimentos e a gente vai tentando coletar os cafezinhos da galera. Mas se você não quiser pagar café pra galera, né? Tipo, o segredo é, sei lá, aprender com os ricos, né? Vai lá trabalhar pros caras. É a melhor maneira de começar, né? Tipo, vou começar a investir, ser um cara foda e rico. Pode ser, mas é minoria. É melhor se aprender com os ricos, né? Entender ali. Entrar no mercado financeiro dentro de um fundo de investimentos. Ou uma gestora ou uma empresa que faz software para mercado financeiro, que é foda também. Né? Se você entra, né? O meu início de carreira foi isso, fazendo software para fundos de investimento. O que me fez entrar em contato com mais de 20 fundos, entender várias estratégias, né? Entender vários portfólios. Esse, sem sombra de dúvida, é uma maneira interessante de começar. Por esse vídeo é isso, espero que eu tenha conseguido ajudar você a pensar sobre essa carreira. Mercado financeiro é animal, fundos de investimento é um puta lugar legal, paga bônus excelentes, o trabalho é punk, mas se aprende muito sobre mercado, muito sobre finanças. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa o sininho ali apertado para você receber as próximas. Um grande abraço e até mais!